Fala pessoal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do secretário do Zema, que deu um prejuízo milionário lá no Rio de Janeiro. E quando se fala de prejuízo milionário, não é brincadeira não, a coisa tá ficando feia. Ó, para você ver aqui, ó. O secretário da Fazenda de Zema é acusado de provocar rombo milionário de 912 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais. Deu um prejuízo lá no Rio de Janeiro e você sabe, né? Essa é a escola do Zema, que está levando lá para Minas Gerais. Em Minas ele deu um rombo, também Zema e Companhia Limitada, de mais de 60, quase 60 bilhões de reais, tá? Vamos falar de uma maneira rápida e pragmática aqui sobre o caso da Tabata Amaral, cujo falamos no outro vídeo. E vamos falar também dessa situação aqui da Janja. Janja rebate críticas sobre a presença em viagens oficiais com Lula. Dani, né? Eu vou estar sempre. Então tá aqui. Nós vamos falar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. Sou conhecido mais como Cláudio JP e tá tudo certo. Bem, gente, é o seguinte. Falando aqui de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática sobre a situação da Tabata Amaral, é o seguinte. A Tabata Amaral, o que acontece aqui? Ela simplesmente foi fazer um evento político em São Paulo aí, e aí o que aconteceu? Ela teve aí o seu celular como uma tentativa de roubo. O cara, de certo modo, chegou perto do carro dela, deu um soco no vidro do carro e tentou pegar o celular. Ela jogou o celular no chão, ficou, de certo modo, recebeu aí uma pancada, ficou extremamente abalada. E os bolsonaristas ensandecidos, né, da política, né, de certo modo, da necrofolia, até me perdi aqui, mas, né, da política que, de certo modo, é uma política podre, né, atacaram aí a Tabata, salvo engano a palavra é necrofilia política, tá? Então, os caras aproveitaram a oportunidade para atacar o Salles, o irmão da Carla Zambelli, só os caras sem futuro, né? Que realmente, diante de uma situação como essa, partem para cima de uma pessoa que foi vítima duas vezes agora, de certo modo, do estado do Tarcísio e do Bruno, né? O Bruno não, do Ricardo Nunes, e de certo modo agora da população aí bolsonarista ensandecida, que de certo modo partiram para cima, né? Independente de você gostar da Tabata Amaral ou não, né? A gente tem que respeitar ela como ser humano e os bolsonaristas não fazem isso. O Salles, né, o homem em chamas de Bolsonaro, é um cara que deveria estar aí, tá tentando lutar para ser prefeito e tá tendo essa postura. Aí eu te pergunto, isso é postura de prefeito? Isso é postura não é nem postura especificamente de gente, né? De certo modo, de comemorar a derrota aí da Tabata Amaral. E outro, ainda teve secretário do governo de Tarcísio, enfim, zombando. Então, um verdadeiro terror, um sabadão aqui de terror para Tabata Amaral e Companhia Limitada. Aqui é a situação do secretário do Zema, né? O secretário de Fazenda de Zema é acusado de provocar rombo de 912 milhões no Rio de Janeiro. Gustavo Barbosa atuou aí na antecipação de royalties no governo do Pezão, né? E a coisa ficou complicada. Falando de uma maneira rápida e pragmática, o secretário de Fazenda de Minas Gerais, Gustavo Barbosa, é réu em uma ação pública sob a acusação de ter causado um rombo de 912 milhões aos cofres do Rio aí Previdência, né? Fundo de Previdência do Servidor do Rio de Janeiro, do qual foi diretor-presidente por 6 anos. E aí você já viu, né? Isso daqui é corrupção, daquela provavelmente corrupção da bruta. O prejuízo ocorreu na antecipação dos royalties feitas para enfrentar a crise financeira do Rio de Janeiro durante a gestão do Pezão, né? Salvo engano, o Pezão foi preso. E aí você ia mais ou menos uma coisa, você puxa a outra. Além de secretário do ex-governador e o BB Securities, que assessorou aí a operação, também são réus aí na ação. A justiça determinou há uma semana o bloqueio de bens dos réus. Então tá aqui, né? É típico desses caras, né? Quero ser liberal, mas liberar, gastar, jogar fora o que é do povo brasileiro. O que é deles, não. Aí eles tiram do Estado e passam para eles, né? Não sei esse caso aqui específico, mas muitos desses políticos são vagabundos de modo geral. Essa que é a realidade, expressão chula mesmo, enfim, mas é a dura realidade. Querem, de certo modo, gastar o do Estado, do povo, gerar transtorno, sofrimento, constrangimento para o povo brasileiro, fazer do povo vítima 2, 3, 4, 5 vezes e vira nessa situação. Aí
Eles saíram de lá do Rio de Janeiro, deram um prejuízo lá de quase 1 bilhão, né? O povo parece que eu não sei o que acontece. Aí o povo vai nessa ideia desse cara aqui, do Zema e de Companhia Limitada. Aí o que eles fazem? Eles simplesmente falam assim: ah, mas não, deu prejuízo lá, não vai dar prejuízo cá. Ah, é? Tem certeza que deu prejuízo lá e não vai dar prejuízo cá? Ah, tá, então vamos fazer o teste. Ah, tá, tudo bem, a gente pega ele deu prejuízo lá no Rio de Janeiro, né? Porque lá no Rio de Janeiro ele era malzinho. Aqui em Minas ele vai ser bonzinho. Aí agora parece que Zema e Companhia Limitada, salvo engano, tá com uma dívida aí absurda de, salvo engano, de mais de 161 bilhões que Minas Gerais está devendo, salvo engano. E, né, está agora, de certo modo, tentando pagar a dívida aí, mas não consegue. Porque só o Zema, no governo dele, gastou quase 60 bi, tá? Jogando para cima e para baixo e torrando. Então, gente, a política é uma máquina de fazer dinheiro. Se você não tomar cuidado, você coloca qualquer um lá para, de certo modo, entrar no cofre, tá? E esse cara, ele tem acesso para entrar e sair. E às vezes pode sair de lá com o dinheiro, é o que aconteceu aqui, tá? Só lá no Rio de Janeiro, num determinado setor, o cara deu um prejuízo de 912 milhões, quase aí 1 bilhão de reais. A pergunta que fica é, até quando as pessoas vão ver o cara fazer um estrago lá em um estado e bater palma e colocar esse cara como gesto máximo do estado? O Zema queria deixar o pessoal lá em Minas Gerais, só para você ter mais ou menos aí uma ideia, só para você ter mais ou menos aí uma noção, o Zema queria deixar o povo lá de Minas Gerais sem aumento durante 10 anos, quase 10 anos. É uma loucura, assim, é um negócio assim fora do comum. E mesmo assim parece que as pessoas, de certo modo, não, vou votar nele. Para quê? Para colocar o povo em dificuldade, para o povo ser vítima 2, 3, 4, 5 vezes? E de certo modo agora está sendo vítima do voto. Aí o que ele fez? Saiu lá do Rio de Janeiro e eles correram lá para Minas Gerais. Agora já deram um prejuízo de bilhões de reais lá em Minas Gerais, salvo engano, e querem dar um prejuízo bilionário ou trilionário no Brasil. Você acredita? Esse cara sendo prejuízo do Brasil, ó. Esse cara sendo presidente do Brasil, que é o caso de Romeu Zema. Minas Gerais, como já mencionei lá, uma quantidade de milhões de pessoas sem acesso à água potável, né? Sempre falo país, mas é o estado do país, né? Aonde tem o maior número de acidentes do Brasil, e as pessoas parecem que, né? Não, vamos colocar ele aqui para quê? Gerou prejuízo lá no Rio de Janeiro e lá em Minas Gerais ia ser diferente. Então as pessoas têm que ter mais ou menos assim um pouquinho de noção, com todo respeito, tá? Claro, a gente respeita o voto, né? Agora, aí o cara fala assim, ah, mas você não pode falar assim, você não tem nada a ver com isso e tal. Tá, tudo bem, mas as pessoas passam por dificuldade em Minas Gerais e eu não quero que isso aconteça. E eu, como brasileiro e pagador de impostos, tenho um total direito de reclamar. Em especial porque quando o cara leva o estado dele à falência, ele gera prejuízo, o país todo é obrigado a ajudar, de certo modo, esse estado. Aí o cara gera um prejuízo desse jeito assim ao Rio de Janeiro ou a Minas Gerais. Aí o dinheiro que seria tirado, destinado à saúde, à educação, até mesmo para Minas Gerais ou para outros estados de modo geral, tem que ser tirado de lá para poder cobrir ou para poder cobrir roubo de gente dessa espécie. Aí, gente, é assim, realmente não funciona, tá? Então é isso, o meu questionamento aqui é esse. E aqui a situação, Janja rebate críticas sobre a presença delas em viagens oficiais com Lula, né? Aí a Janja fala assim, ó, né? Eu vou estar sempre, né? Aqui tá aqui a Janja fazendo aí a sua fala, né? Tentando aí, de certo modo, rebater, que não precisa, na realidade, rebater bolsonarista, é complicado, né? Mas vamos lá. A primeira-dama, Rosângela da Silva, rebateu neste sábado as críticas sobre a sua participação em eventos oficiais ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma conferência eleitoral do Partido dos Trabalhadores, né, do PT, ela defendeu mais candidatura de mulheres nas eleições municipais em 2024, tá? A Janja provavelmente falando aqui, eu estava em uma reunião no G20 e todo mundo fica falando, né? O que ela fica fazendo lá com o presidente? Nem foi eleita. Dani, né? Dani, eu vou estar sempre. Ninguém me deu aquele lugar.
eu conquistei. Completou aí a Janja sobre aplausos, tá? Ela se referiu à 18ª cúpula do G20, grupo que reúne aí as 19 principais economias do mundo e a União Europeia, realizada aí nos dias 9 e 10 de setembro. Rosângela Silva tem marcado presença em viagens internacionais com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda sobre os encontros oficiais, ela relatou um episódio envolvendo o primeiro-ministro da Índia e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Quando o primeiro-ministro da Índia falou na reunião, nós precisamos dar espaço para as mulheres, e o Biden disse, isso mesmo, não precisa dar nada para a gente sabe muito bem a força da luta e conquistar aí os nossos espaços. É assim que a gente vai continuar seguindo, afirmou Janja, tá? No evento aí do PT, em matéria aqui do O Globo, tá? Então tá aqui, aí tem a parte lá, como é que eu posso mencionar para você? Precisamos superar o discurso das cotas e tal, e assim, enfim, tá? Aqui é o seguinte, a Janja, de certo modo, tá respondendo aí em especial a classe bolsonarista, que de certo modo está preocupado. O pessoal tá mais preocupado com a viagem da Rosângela, né? De que, de certo modo, com as joias que foram, né, doadas aqui do Brasil, que foram vendidas com Rolex. Estão mais preocupados com a Janja de que com as carpas que foram, de certo modo, pulverizadas lá no palácio, né? E, de certo modo, foram utilizados lá mecanismos para poder pegar as moedas, né? E o roubo descarado que teve aí de muita gente. Então, assim, é uma inversão de valores aqui no Brasil. De certo modo, coa-se um camelo e, de certo modo, coa-se um mosquito e deixa passar aí um camelo. É um verdadeiro absurdo. A Janja é o quê? A esposa do Lula. Então, consequentemente, ela foi acompanhando o marido, né? É melhor ela acompanhar o marido lá e fazer parte das reuniões, de que, de certo modo, a gente vê a situação aí que foi da Michelle Bolsonaro, aquela briga, aquele quebra-pau, escândalos e mais escândalos, cheque, né? E, enfim, a Janja, ela tem que acompanhar, aliás, ela tem que estar no local onde ela se sentir bem. Se quiser acompanhar o Lula, vai, se não quiser também não tem problema e tá tudo certo. Só que a Janja tem uma reputação ilibada. Graças a Deus, até no presente momento, você não tem nada o que falar dela. Você pode dizer que, né, sobre a questão, eu não gostei do modelo do óculos dela, tá tudo certo. Eu não gostei da cor, né, da blusa que ela está usando, da camisa que ela está usando. Não gostei desse branco. Sei lá, né? Porque eu não gostei dessa. Você pode fazer qualquer crítica, menos que ela está envolvida com roubo de joias, venda de Rolex, tá? E aí tem a questão lá de dentre tantas outras coisas, do cavalo lá que recebeu. Você não vai fazer essa reclamação da Janja. Então, os bolsonaristas aí estão ensandecidos, né, preocupados demais com a Janja, mas é assim, ó, quando você começa a atacar, de certo modo, a gravata do Lula, a blusa, a cor da blusa dela é feia, da camisa dela é feia, o corte quando você começa a atacar desse jeito, é porque significa que saúde, educação, economia, segurança, dentre outras coisas, estão melhores, graças a Deus. É claro, né? Então, como você não tem nada o que falar, que é o caso dos bolsonaristas, vai ficar, de certo modo, perseguindo aí, tentando falar alguma coisa dela. Mas enquanto as acusações forem essas em relação a Rosângela, e vai ser assim durante todo o governo, para mim tá ótimo. Duro é quando tem a acusação de levar a joia para Inglaterra e jogar, esconder lá embaixo de cama, de receber propina, supostamente, né? E entregar aí, no caso que for o caso da situação lá de venda das... Eu até esqueci aqui o nome lá das refinarias. Essa aqui é a realidade. Dura está envolvido em sair daqui do Brasil com joias no avião e levar as riquezas daqui para outro país. Dura, de certo modo, está recebendo cheque de rachadinha. Esse aqui é o pior. Então, em relação a Rosângela, ela está certíssima, tá? Maravilhosa como sempre, nome maravilhoso, bonito. Ela também, o Lula, estão fazendo um trabalho excepcional. Enquanto as manchetes de jornais forem essa, o Brasil, né, está de vento em popa, como diz o pessoal. Galera, é o seguinte, segue abaixo aí o Pix, tá? Se você quiser fazer qualquer contribuição para a gente comprar outros jornais aqui para o canal,
e trazer as notícias mais quentes aí do dia, do mundo da política, vai ajudar bastante. E se você me assistiu até aqui, obrigado demais, eu quero muito te agradecer, tá bom? Não se esqueça aí, se for o caso, compartilhar com outras pessoas que gostam de política de modo geral e que gostam em especial do Brasil. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral e é isso, a gente se fala na próxima. Então aí preocupado com a questão da Janja estar viajando com o Lula, né? Mas se esquecem aí da questão do Queiroz, receberam rachadinha durante anos aí, tomando o dinheiro do povo e tal, comprando casa com o dinheiro do povo, ficando milionário, ficando rico com o dinheiro do povo, e agora estão inventando essa ideia. Cada loucura desse povo é demais.